tema da mensagem de hoje é um lugar para Deus habitar. Quantos querem ser um lugar para Deus habitar? Aleluia. Quantos querem que a sua casa seja um lugar para Deus habitar? Eu quero também. E eu gostaria muito que a nossa igreja se tornasse um lugar que Deus ame habitar. Deus, ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Então, nós estamos aqui, antes de nós chegarmos, a presença de Deus já estava aqui. No endereço que você mora, a presença de Deus já estava lá. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Mas existe uma diferença da presença onipresente de Deus, e essa presença está em todos os lugares, habita em todos os lugares, para a presença manifesta de Deus. Você também, uma vez que nasceu de novo, você tem o Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus por isso. Mas quando nós falamos de um lugar para Deus habitar, é o sentido da presença manifesta de Deus. Um lugar que a presença de Deus se manifeste nesse lugar. Um lugar que Deus não está apenas pelo fato de ser impossível para Ele não estar em todos os lugares. Porque está dentro da natureza de Deus ser onipresente. Deus não pode não estar em todo lugar, porque Ele é maior do que todas as coisas. Deus está em todos os lugares. Mas nós falamos de um lugar que Deus não está nele só porque essa é a natureza de Deus, mas porque Deus está nele, porque Ele ama e é agradável a Ele estar nesse lugar. Construímos um lugar agradável ao Senhor e agradável ao céu. Ao céu. Eu acredito que existem lugares que anjos estão por obrigação e lugares que anjos estão porque é agradável. Porque é um lugar que se parece com o céu. Existem pessoas que são um problema para os anjos. A Bíblia diz que Deus deu ordem aos anjos para servir os seus filhos. Então eu acredito que todo aquilo que é nascido de novo, ele recebe. Eu tenho uma mensagem, abrindo parênteses aqui, eu tenho uma mensagem que está no Spotify, que é o Ministério dos Anjos. Quem quiser aprender mais sobre isso, uma hora eu prego ela aqui de novo, ela é bem interessante e poderosa. E voltando onde eu estava, os anjos, eles recebem incumbência de estar com os filhos de Deus. Eu acredito que existe um número de anjos, talvez um, talvez dois, eu não posso criar uma teologia sobre isso, que cada filho de Deus recebe, para receber supervisão, para receber cuidado. Mas existem aqueles que precisam de mais anjos. Esses são aqueles que são ministros do Evangelho. Esses são aqueles que dão mais trabalho. E mais trabalho no sentido não de serem teimosos, não de serem difíceis, mas que trabalham para o reino de Deus. Que cuidam de geografias maiores, de responsabilidades maiores. Esses vão precisar de mais anjos. E aqueles que têm TDAH também. Aí precisa de pelo menos mais um, no mínimo. Mas, então existem os anjos que trabalham com todos os santos. Mas eu acredito que alguns anjos devem pedir transferência constantemente. Por quê? Porque trabalham com pessoas que não criam um ambiente de céu, deve ser mais pesado para eles. Existe aquele que trabalha numa empresa, no mesmo nicho, por exemplo, de automobilístico, mas trabalha numa empresa que cuida do funcionário, uma empresa que pensa nos colaboradores, e aí é prazeroso trabalhar aqui. Vir trabalhar é prazeroso, é mais leve. E existe aquele que trabalha na mesma empresa e conversa com esse e diz, cara, lá na minha empresa não é assim, na minha empresa é muito cansativo, na minha empresa o ambiente é ruim, o ambiente de trabalho é horrível. Muitas pessoas, inclusive, trocam, de ambiente de trabalho, abrindo mão de salário porque o ambiente é ruim. Então eu acredito que os anjos também se sentem mais abençoados quando eles trabalham com pessoas em casas, em famílias, em igrejas que constroem um lugar para a habitação de Deus, que constroem um lugar agradável. Gente que não só ora, vem o teu reino assim na terra como no céu, mas trabalha para que o reino de Deus se manifeste na terra. É perceptível quando a casa está cheia da presença de Deus. Aqueles que têm mais discernimento de espírito, é perceptível
para aqueles que têm discernimento de espírito, a manifestação ou a entrada dos anjos no ambiente. Quando a gente vê a glória de Deus manifestando no lugar, aqueles que têm um pouco mais de discernimento de espírito percebem que o ambiente fica mais agradável e que os anjos entram mesmo para trabalhar. A gente percebe a presença de seres espirituais no lugar quando nós criamos um lugar cheio da manifestação da presença de Deus. E eu gostaria muito que a sua vida, que a sua casa fosse uma extensão do reino de Deus na terra. Um lugar agradável ao Senhor, um lugar agradável aos anjos, que eles agradeçam a Deus todos os dias pelo privilégio de andar com alguém que torna o ambiente, a geografia que eles estão servindo parecida com o céu, aonde eles não ficam sem oxigênio, entre aspas, se é que você está me entendendo, figuradamente falando, que eles não ficam sem oxigênio porque nós criamos uma atmosfera de céu na terra. Então, um lugar para a habitação de Deus é um lugar onde de fato vive o que é avivamento. Avivamento é quando Deus se muda para um lugar. É quando Deus quer estar num lugar. É onde, quando a presença manifesta de Deus está palpável em um lugar. Agora, se a presença manifesta de Deus está em um lugar, nós vamos ter atributos do reino de Deus se manifestando nesse lugar. Características do reino de Deus se manifestando nesse lugar. E se nós quisermos que o reino de Deus venha, nós vamos ter que trabalhar para semear essas características do reino de Deus. E é bem assim que acontece. Você entende quais são os valores do reino de Deus, quais são as culturas do reino de Deus, e você manifesta isso na sua vida, você atrai mais do reino de Deus. Você atrai mais do reino de Deus, você cresce mais na manifestação dessas coisas. E eu vou falar algumas delas para vocês aqui. Lá em Mateus 5, nós vamos ver Jesus desenhando para nós a cultura do reino de Deus. Mateus 5, lá no Sermão do Monte, nós vamos ouvir Jesus falando sobre as bem-aventuranças, que é os valores do reino de Deus. Então, se você de fato quer ser um lugar para a manifestação da presença de Deus, você tem que entrar em parceria com essas coisas. Você tem que se dispor a trabalhar para que essas coisas se manifestem na sua vida. Você vai manifestar uma vontade, e somente pela graça de Deus e pelo poder de Deus essas coisas podem se manifestar na sua vida. O que te cabe é ter vontade de se associar com essas coisas. E se associando com elas, o Espírito Santo vem, porque é impossível viver essas coisas sem o fruto do Espírito. Quando você estiver lendo, você vai ver que você precisa do fruto do Espírito. Você precisa de paz, de longanimidade, de domínio próprio. Aí o Espírito Santo vem e te dá graça, poder para vivenciar essas coisas. E aí aí é um círculo. Aí é um círculo que não para de acontecer. Você investe nessas coisas, você recebe mais do reino de Deus. O reino de Deus vem, ele te dá mais dessas coisas. E você vive mais o reino de Deus. E aí o reino de Deus vem e te dá mais dessas coisas. E você vai crescendo nessa realidade da manifestação do reino de Deus na terra. Então, Mateus capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 5. Verso 3, desculpa. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, mais do que alegre. Algumas traduções vão dizer, alegres são, mas bem-aventurança é algo acima de alegria, é mais do que alegre. Bem-aventurança é dizer que você, mais do que alegre, são aqueles que vivem essas coisas. E quando você vai ler as bem-aventuranças, você vai ver o caminho para viver uma vida de alegria. Mais do que alegria, uma alegria espiritual, uma alegria abundante, uma alegria que não vem de coisas, de circunstâncias favoráveis, mas uma alegria que é fruto da manifestação do reino. O reino de Deus, ele é paz e alegria, paz, alegria e justiça. São características do reino de Deus. Então, aonde o reino de Deus está, tem alegria. É uma característica da manifestação do reino de Deus. Então, essas bem-aventuranças
são o caminho para que você desfrute da alegria do reino. Agora, nós estamos vivendo num século onde a doença desse tempo é o contrário da alegria. A doença desse tempo é a depressão, é a tristeza, é a ansiedade, é a comparação, são as doenças desse tempo. E muitos estão tentando buscar saúde para essas coisas do jeito que o mundo oferece. E o caminho que o mundo oferece para ser curado dessas coisas, lembra do ciclo do reino, de você investir nessas coisas, nas bem-aventuranças, e esse ciclo de que quanto mais você investe nas bem-aventuranças, mais você tem do reino, quanto mais você tem do reino, mais você tem da bem-aventurança, e aí vai. O contrário acontece quando você tenta viver alegria, satisfação, a partir do modo do mundo. Você tentar viver a alegria do jeito que o mundo ensina, você está com um problema, você está em tristeza, você está em depressão, aí você começa a tentar viver a alegria do jeito que o mundo ensina, só vai aumentando, é um ciclo. Você tenta praticar as coisas que o mundo ensina, mais triste você fica, mais depressivo você fica. Como por exemplo, o mundo diz que se você quiser ser alguém feliz, faz tudo que vier na sua cabeça. Se te faz feliz, é o que importa. Esse não é o caminho para a alegria. Esse é o caminho para a tristeza, para mais depressão. Outra coisa que o mundo diz, se você quiser ser feliz, quiser ser pleno, você precisa conquistar coisas. Você precisa ser bem-sucedido. Você precisa ter, você precisa avançar. O seu problema hoje é a sua pobreza, é por isso que você é infeliz, porque te falta isso, te falta aquilo. E aí quando você começa a conquistar uma coisa, o mundo te apresenta outra coisa que você tem que conquistar. É a história da busca do tesouro no final do arco-íris. Quando você acha que está chegando, não é aqui, tem que andar mais um pouco. E você só encontra cansaço e peso. O mundo vai dizer que você precisa olhar o que o outro tem e correr para ter aquilo, senão você não vai ser feliz. Comparação. Então isso só aumenta mais o peso de tristeza e de depressão, o caminho contrário da alegria. Quando nós vamos ver as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança, a primeira maneira de ser feliz, mais do que alegre, a primeira delas, verso 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus começa dizendo que bem-aventurado, mais que felizes, são aqueles que não são cheios de si. Aqueles que têm um coração quebrantado. Aqui não está falando de pobreza de dinheiro, pobreza, miséria, no sentido de não ter recurso, de não ter mentalidade, que é um problema da pobreza. Ele está falando, bem-aventurado, aqueles que são quebrantados, aqueles que entendem que precisam de Deus, que não são autossuficientes, que precisam de pessoas. E o que o mundo está dizendo hoje é, deixa que o mundo se exploda. Se preocupa com você e ponto. Totalmente o contrário do caminho da alegria do reino. O caminho para a alegria do reino é bem-aventurado aqueles que são quebrantados, pobres de espírito, que entendem que sempre precisam de mais. Daqui a pouco eu vou vir definindo cada uma das coisas. Agora eu quero ler. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Então, deixa eu trazer esse significado para você, para cada uma dessas bem-aventuranças. O que significa cada uma delas? Eu não vou mergulhar muito em cada uma delas, porque senão nós ficaríamos aqui semanas. Bem-aventurados os pobres em espírito. Alguém que reconhece que é carente do poder de Deus. Olha,
como a igreja, lembra que tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de ser habitação, você, de ser habitação, entenda que eu pontuei que você é habitação, ok? No sentido de que você tem o Espírito Santo. Mas um lugar agradável, um lugar que manifesta o valor do reino de Deus, a manifestação, a cultura do reino de Deus. Tendo pontuado isso, vamos voltar aqui. Vamos lá. Onde eu estava mesmo? Pobre de espírito, ok. Sim, eu estava falando da igreja. Que essas coisas são no nível da sua vida, no nível da sua casa e no nível da igreja. Como a igreja precisa reconhecer que ela é pobre. Como nós precisamos, porque nós estamos vivendo em um tempo que os nossos pais oraram para ter os recursos que nós temos hoje. Nós estamos vivendo em um tempo que os nossos pais oraram para que a igreja tivesse estrutura, para que a igreja pudesse pensar em ter um estacionamento como esse, que a igreja pudesse pensar em fazer evento, que a igreja pudesse pensar em ter estrutura para fazer colégio, que a igreja pudesse pensar em ter estrutura para poder ter uma estrutura dessa aqui para que o som ecoasse melhor e você ouvisse a canção nítida, que a igreja não fosse mais aquele lugar de submundo, o povo rejeitado, esquecido, mas que alcançasse uns lugares de protagonismo. Amém? Não tem problema nenhum nisso. É resposta de oração. Deus está nos abençoando, mas nós temos que ter essas coisas e saber que ainda tendo elas somos pobres. Ainda tendo essas coisas, continuamos carentes do poder de Deus. Nós ficamos bons, nós que éramos o povo conhecido como ignorante. Quem aqui tem mais de 20 anos de crente sabe que andar com a Bíblia debaixo do braço era de ser tido como ignorante. Nós que éramos o povo rejeitado. Essa semana a tribuna me chamou para dar uma entrevista para falar sobre o crescimento dos evangélicos. De como os cristãos estão tomando, os cristãos protestantes estão tomando os lugares de influência. Me pediram para falar sobre isso. Até outro dia ninguém queria nem ouvir a gente. Porque nós éramos os ignorantes. Aí agora nós temos voz. Agora nós temos recurso. E nós temos que ter cuidado para não alcançarmos essas coisas e perdermos a que mais importa. A dependência da presença de Deus. Isso aqui, sem a glória de Deus, é só uma caixa de cimento, que é pior, mais pobre do que a caixa que a presença de Deus se manifestava lá no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento a presença de Deus não manifestava numa caixa de cimento como essa daqui não. A presença de Deus se manifestava numa caixa de ouro. E quando a glória de Deus não estava com o povo, não adiantava nada ter a arca. Na história de Eli, lá em 1 Samuel capítulo 4, deixa eu só conferir se é isso mesmo, para não estar falando besteira. Isso mesmo, 1 Samuel capítulo 4, vai narrar para nós o momento que o povo de Israel está perdendo uma guerra para os filisteus, e aí eles têm a ideia, traz a presença de Deus. O problema é quando nós pensamos que nós podemos trazer a presença de Deus trazendo as caixas, trazendo a estrutura. Traz a presença de Deus, nós temos a arca, então se nós temos a arca, se nós somos intitulados igreja, então nós temos a presença. Se eu me converti, então eu tenho a presença. Traz a arca aí, que vai resolver o nosso problema. Deus vai vir porque a arca está aqui. Infelizmente não é garantia que se um cristão está num lugar, a presença de Deus está ali. Quem dera que fosse, deveria. Tem lugar que parece que quando o cristão entra, que entrou foi uma hoste de demônio junto com ele. Porque às vezes o coração ainda é um lugar que o Espírito Santo habita, pressionado ali dentro, pressionado, se esvaindo, mas a mente é do diabo, fofoqueiro, atribulado, fala da vida dos outros, aonde chega pesa o ambiente com conversa que não deveria falar, enfim, voltando onde eu estava. Aí pede para trazer a presença, traz a arca aí. Eles trazem a arca. Quando a arca chega, eles estavam perdendo a guerra, a arca chega no acampamento deles, eles rompem em festa. Porque a arca chegou. Então tem hora que a gente tem que se perguntar se a gente está festejando porque a gente tem a presença ou porque a gente é chamado igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente está fazendo barulho só porque deram um título para nós de igreja? Só porque a gente se reúne no nome do Senhor? Ou porque a presença de Deus realmente é genuína e está manifesta no nosso meio? Aí eles fazem uma festa, um barulho. Ao ponto, a festa é tão grande que os filisteus ouvem aquilo e começam a ficar com medo.
Rapaz, o Deus deles desceu no meio deles lá. O Deus deles desceu lá. Só que alguém no meio dos filisteus fala assim: não vamos desistir. Não temeremos, vamos e conquistemos. Aí os filisteus vão. E quando eles chegam lá, eles vencem a batalha. E eles matam mais homens, mais israelitas morrem depois da arca chegar do que antes. E aí o profeta Eli, que era o profeta, o sacerdote, melhor dizendo, corrigindo, o sacerdote Eli, ele que mandou trazer a arca. Esse sacerdote era alguém que Deus vinha exortando ele constantemente exortando acerca que ele precisava fazer um compromisso com o Senhor, ter fidelidade com o Senhor. Os filhos de Eli se corromperam e Eli não exortava os seus filhos. Essa culpa eu não vou carregar, meu irmão, porque nunca vai faltar exortação nesse púlpito aqui, em nome de Jesus. Nunca vai faltar confronto aqui nesse lugar. Faltava confrontar, faltava exortar. E Eli passou pano, deixou do jeito que estava. A gente tem festa, a gente tem luzes, a gente tem igreja lotada. Se vocês soubessem quantas vezes eu pergunto para Deus se é para continuar com a igreja cheia, você não ficava tão feliz com a igreja cheia. Se você soubesse o quanto que eu dou importância para isso, o quanto que isso tem uma certa importância, porque a igreja cheia são pessoas salvas, muitas pessoas sendo salvas. Mas o meu compromisso primário é a manifestação da glória de Deus, meu irmão. Até porque se não tiver a manifestação da glória, a gente vai ter muita gente e ninguém sendo transformado. A garantia da transformação é a presença. Hoje mesmo eu estava aqui no louvor, de vez em quando me dá uns comichão que eu começo a falar assim: ah, Jesus, controla-me, Senhor. Porque eu começo a olhar e falando assim: Senhor, se for para a gente ter uma igreja de 1000 membros, aonde o Senhor não tem prazer em estar no nosso meio, onde a sua glória não se manifesta, eu prefiro que a gente se mude para um lugarzinho apertado com 300, mas a glória do Senhor se move ali e as nações vêm para cá para ver. Eu prefiro. Enfim, voltando aqui. Então, traz a arca, nada acontece, Eli vê aquilo, que o povo de Israel perdeu a batalha e mais, a presença de Deus foi roubada, não a presença, né, a arca, o que simbolizava a presença de Deus para eles, a arca foi roubada, levada pelos inimigos. Eli sabe que os seus filhos morreram naquela batalha, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A esposa de um dos filhos de Eli estava grávida. 1 Samuel capítulo 4, se você quiser ler em casa. A esposa de um dos filhos de Eli estava grávida. Quando a notícia chega para ela que o marido morreu, que o sogro morreu e que, sobretudo, a arca foi levada, ela começa a dar à luz. Ela estava grávida. E ela, quando começa a dar à luz, ela dá à luz a um filho menino. E ela se desespera. O parto é doloroso, ela está quase morrendo. E quando ela está quase morrendo, a parteira vira para ela, e aqui você vai entender por que eu entrei nisso. A parteira vira para ela e fala assim: fica tranquila, se acalme. Como quem diz assim: valeu a pena toda essa dor, todo esse sofrimento. Chegou a recompensa, é um filho menino. Por quê? Para o judeu isso era muito importante, ter um menino. Ou seja, o que ela orou a vida inteira, o que ela desejou a vida inteira, a igreja brasileira, a igreja em Juiz de Fora, o que foi gerado, o que gerou expectativa, o que trabalhou por aquilo, aconteceu. Aí a parteira está dizendo assim: aí ó, aconteceu, olha aí o censo aí, olha como é que a igreja cresceu, aconteceu. Sabe o que ela disse? Ela morre, e antes de morrer ela diz: o nome do menino vai ser Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Sabe o que ela quis dizer? Nada importa. Agora eu entendi. Eu tenho um filho menino, conquistei o que eu orei, o que eu desejei, mas isso veio sem a glória de Deus. O que adianta conquistarmos aquilo que foi profetizado, por aquilo que trabalhamos, se quando chega nós perdemos o repouso da presença sobre isso? Adianta gravar EP, álbum, chama do que vocês quiserem. Se não tiver o repouso da presença de Deus, não adianta absolutamente nada. Icabode, foi-se a glória do Senhor. Então nós temos que entender que o lugar que Deus repousa é o lugar que celebra o quebrantamento de coração, a dependência de Deus. Bem-aventurado, felizes são aqueles que, tendo conquistado, eu tenho uma mensagem que eu já preguei aqui sobre aprender a viver na fartura, aprender a viver na bênção, que pouca gente sabe.
Quase ninguém. Viver na falta a gente aprende, porque a vida ensina fácil pra gente. Mas viver na fartura, poucos sabem. Sermos a igreja que conquistou todas as coisas. Você, na sua casa, tem conquistado, tem sido abençoado, mas ainda assim considera tudo nada diante da presença de Deus. Irmão, eu vi avivamentos nesse país. Quando estava ali, ainda no avivamento de Belo Horizonte, eu estava estudando lá. Meu Deus do céu, irmão. E aquilo respingava aqui em Juiz de Fora, pelo menos na minha igreja metodista. Eu fui lá ontem, num culto cultuar com os irmãos lá. E eu estava lembrando das experiências que eu vivi. E aí eu, como pastor que amo vocês, um pai de uma família espiritual, eu estava falando, meu Deus, como eu queria que eles vivenciassem o peso da presença que eu vivi. A gente vive aqui. Mas existem coisas que ainda há para nós vivermos que ficaram para trás, mas que o Senhor só vai nos dar quando a presença dEle for tudo para nós. Quando a presença dEle for tudo para nós, quando nós desejarmos a presença de Deus, acima de tudo. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram. O que é chorar? É chorar pelo cachorrinho que morreu? Talvez você conheça gente que chora fácil com tudo. Chora assistindo dorama. Né, Nathalie? Coração quebrantado. Chora assistindo filme, chora porque o cachorrinho morreu, chora porque o passarinho morreu, chora. Não é. Aqui no sentido não é bem-aventurado aquele que chora fácil. A gente tem um jeito mais durão nesse sentido. Não chora por causa do cachorrinho que morreu, não chora com filme, mas tem gente que chora com tudo. Mas aqui, bem-aventurados, mais felizes são aqueles que choram por aquilo que Deus chora. Aqueles que derramam lágrimas por aquilo que Deus derrama lágrima. Neemias, ele fica sabendo que a cidade está com os muros caídos, que Jerusalém está com muros caídos, ele chora diante de Deus por causa disso. Rapaz, o povo está tão anestesiado, a igreja está tão anestesiada, que o povo não está nem ligando que a igreja de Jesus está faltando isso na vida do irmão, está faltando isso no reino de Deus. As pessoas estão anestesiadas, enfeitiçadas com o tesouro no final do arco-íris. Chorar por aquilo que Deus chora. Qual foi a última vez que você chorou pelo pecado que há no mundo? Pelo pecado na sua vida? Qual foi a última vez que você se constrangeu por ter pecado contra o Senhor? Que você se constrangeu de estar próximo do pecado? Você nem chegou a pecar, mas aquilo constrangeu o seu coração. Qual foi a última vez que você chorou por isso? Qual foi a última vez que você chorou de devoção a Jesus? Meu irmão, nós precisamos de lágrimas nos olhos de amor ao Senhor. Aquelas lágrimas que descem, que alguém pergunta, você está triste? Não, eu estou feliz. Mas por que você está chorando? Porque essa é a minha resposta ao peso da presença de Deus. Qual foi a última vez que seus olhos lacrimejaram na presença do Senhor, em oração, em devoção? Eu lembro que quando eu me converti, passou um tempo, eu recebi o batismo do Espírito Santo, com algumas manifestações de dons, e uma delas era orar em outras línguas. Mas eu tinha algo que talvez pela questão da particularidade do autismo, que tem alguma dificuldade, aí vai de grau em grau essa dificuldade de pessoa para pessoa, de autista para autista, a dificuldade de demonstrar emoção. Então, eu sentia no meu coração o meu amor pelo Senhor, mas isso nunca era expresso no meu corpo, com lágrimas. Eu olhava alguém chorando na presença de Deus, eu olhava e falava assim, meu Deus, um dia eu quero chorar na sua presença. Rapaz, eu lembro de momentos que eu estava sentindo a presença de Deus e eu estava aqui, não sai nada. Seco, não saía nada. Não estou dizendo que você tem que dar esse nível de importância, estou dizendo que eu dei. Estou falando da minha história agora, meu testemunho. E aí eu ficava, Senhor, eu quero que meus olhos chorem na sua presença. Eu acho tão lindo alguém em lágrimas na sua presença de devoção ao Senhor. E eu orei 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois de uns 3, 4 anos que eu caminhava com o Senhor, eu quase que me lembro exatamente do dia que os meus olhos começaram a pingar
lágrimas de amor ao Senhor. Aquilo que estava aqui começou a se explodir, a explodir nos meus olhos. E dali em diante nunca mais faltou lágrimas nos meus olhos para falar da presença do Senhor. Basta falar do nome dEle, que muitas vezes o meu coração já explode em lágrimas de devoção a Ele. Eu quero ter olhos que choram por aquilo que Deus chora, que choram pela presença de Deus. Bem-aventurados mansos. Gente, manso não é preguiçoso, tá bom? A Bíblia faz oposição hard contra os preguiçosos. Ser manso não é ser alguém preguiçoso, não é ser alguém passivo, que não toma atitude, retraído nesse sentido. O que é ser manso? Uma boa definição para você. E lembrando que nós estamos falando aqui do caminho da alegria. Como que eu vivo uma vida mais alegre? Como que eu resolvo o problema da tristeza, da angústia? Como que eu fujo dessas coisas desse mundo? Celebrando e trabalhando essas coisas. Esvaziando de mim, sendo dependente de Deus. Aí agora há pouco nós falamos sobre lágrimas nos olhos por aquilo. Parar de ficar chorando por aquilo que não importa. Parar de ficar dando as suas emoções para aquilo que é pouco importante. E agora, bem-aventurado os mansos. O que é manso? Gente equilibrada, gente contente, gente bem resolvida, que quer dizer que é alguém que não se mete em problema de maneira desnecessária. Quem que são os mansos? Aqueles que não se metem em problemas que eles não têm que se meter. Tem gente aqui que se converteu e até hoje acha bonito falar, eu sou igual o Pedrão. Sim, pastor, não pisa no meu calo não. Não pisa no meu calo não. Caça confusão com tudo. Tudo está causando problema. Todo lugar que você fica mais de 3 meses, já tem alguma treta para você resolver. Alguém tem que ser chamado para pacificar o ambiente, porque você falou o que não devia, se comportou do jeito que não devia. Ser alguém manso é ser alguém bem resolvido. Alguém contente. Alguém que não caça problema toda hora. Gente equilibrada. O contrário de alguém destemperado. O que é alguém destemperado? Sem medida para as coisas. Reage às coisas sem medida. Ser manso não é ser alguém pacífico, no sentido de ver uma injustiça acontecendo e se calar. Por quê? Porque as bem-aventuranças estão associadas uma com a outra. E tem uma ali que diz, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Então, alguém manso não acha normal uma mulher ser agredida, não acha normal uma criança estar sendo, de alguma maneira, abusada. Ele se posiciona. E ele, se for homem, vai se posicionar como homem. Com firmeza. Se necessário for para proteger o mais fraco, fisicamente falando. Ser manso não é ser alguém passivo. É ser alguém que age na hora certa, na medida certa. Alguém manso é alguém que guarda energia, inclusive, para quando precisa se manifestar. Porque tem gente que é destemperado com um monte de coisa besta. Está sempre perdendo a paciência, está sempre inquieto, está sempre se envolvendo em problema. Mas às vezes quando um problema sério aparece, não faz nada. É um pitbull para resolver um monte de imbecilidade. Mas quando algo realmente acontece, que ele precisa se posicionar, que precisa de alguém que se posicione com justiça, é um pincher. Pincher não, porque os pincher é pior que pitbull. Não foi um bom exemplo. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Que são aqueles que têm fome e sede de justiça? É simples. Aqueles que não folgam com a injustiça do mundo, mas são agentes do reino de Deus ao perceber qualquer injustiça e trabalham para resolvê-lo. Irmãos, o mundo, já ensinei aqui algumas vezes, o mundo não é justo. O mundo não é justo. Mas nós conhecemos o justo juiz, nós conhecemos o reino de Deus, que é paz, alegria e justiça, então nós somos agentes da justiça.
Quando nós encontramos uma injustiça, nós nos movemos no nosso interior com indignação. Nós não achamos normal o preconceito. Nós não achamos normal a injustiça social. Nós nos importamos com essas coisas. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Como eu falei recentemente aqui, tem gente que odeia a miséria, mas odeia a miséria só na vida dele. Ai, eu odeio ser pobre. Queria ser pobre um dia só, porque todo dia é muito ruim. Quem já falou isso? Queria ser pobre um dia só, porque ser pobre todo dia é muito ruim. Se eu perguntar aqui, quem odeia a pobreza? Todo mundo vai levantar a mão. Eu odeio a pobreza, eu não gosto da pobreza. Mas a pergunta é, quem odeia a pobreza fora da sua vida? Quem se importa com a pobreza que está fora da sua vida? Porque tem muita gente que diz que odeia a pobreza, mas odeia a pobreza na vida dele. Mas ele não se constrange em nada, não se move em nada ao ver pobreza na vida dos outros. Então você não odeia a pobreza. Você odeia que a pobreza atinja você. Mas na vida dos outros, aí é problema dos outros. Na sociedade, o problema da sociedade. Não, quando nós odiamos a pobreza, quando nós odiamos a miséria, nós olhamos para a miséria e nós dizemos, você está no lugar errado. Porque o reino de Deus chegou aqui comigo. Você quer fazer alguma coisa. E eu sei que há momentos que a gente não consegue fazer nada além de orar. Existem coisas que vão além de nós, que a gente pode plantar no máximo uma semente. Porque há problemas sociais no mundo que vão muito além da sua capacidade hoje. Mas olha, ver isso e voltar para casa como se nada tivesse acontecido é um sinal que você não está vivendo a natureza do reino de Deus na sua vida. Porque o reino de Deus é justiça. Você quando vê a injustiça, você se constrange. Dependendo do que for, você tem que se alertar para não estragar o seu dia. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que pegar e falar assim, opa, peraí, eu tenho filho em casa, eu tenho mulher, eu tenho gente para amar, gente para cuidar, que se eu adoecer com isso aqui, se eu deixar isso aqui tomar a minha vida, eu vou adoecer e vou adoecer as pessoas à minha volta. Mas porque dói em você, dói a miséria, ver a miséria dói. Entrar na casa de alguém e não ter um banheiro lá, as pessoas fazendo suas necessidades dentro de um buraco, mexe com você. Ouvir essas coisas aqui tem que mexer com você. Saber que você está debaixo de um teto e outro, e às vezes um irmão seu em Cristo está numa condição de vulnerabilidade, tem que mexer com você. Se não mexe, está errado. E quando diz aqui, ó, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, que serão saciados, vai lá em Ageu capítulo 1, verso 6, que eu vou te mostrar o que é ser saciado. Ageu capítulo 1, verso 6. Então vamos lá. Ter sede de justiça é se importar em resolver os problemas que Deus quer resolver nessa terra. É trazer transformação física, não só de oração, aonde você passa. E aqui diz o seguinte, que aqueles que se envolvem com essas causas serão saciados. Aí quando a gente vai lá em Ageu, o Senhor está falando para o povo em Ageu, que eles estão vivendo algumas consequências de maldição, porque eles não estão priorizando as coisas de Deus. No caso lá era a casa de Deus, aqui no sentido das coisas de Deus. Por eles não estar priorizando as coisas de Deus, diz que eles bebem e não se saciam, comem e não saciam sua fome, se vestem e ainda ficam se sentindo frio. Então, ser saciado é comer e se satisfazer, beber e se satisfazer, se cobrir e se sentir aquecido. O que é isso aqui? Contentamento, o dom, o presente do contentamento. É encontrar alegria nas coisas que você faz. Tem gente aqui que está fazendo um monte de coisa, mas não está associado com o reino. Aí você está fazendo e está só se cansando. Se eu fosse você, largava umas 3 e pegava mais tempo para a obra de Deus. Porque você ia ter mais satisfação ganhando menos, recebendo menos dinheiro, recebendo menos recursos para comprar coisas, mas satisfeito por causa da presença de Deus, trazendo alegria para você. Uma vida saudável. Cada dia que passa, nós vemos mais pessoas que têm muito, e vivem querendo ter mais.
Porque elas não se sentem saciadas. Por quê? Bebem e não matam a sede. Comem e não se saciam. Se vestem e continuam sentindo frio. É você ter uma família e ela não te alimentar. É você ter bênçãos e não conseguir interagir com elas. Por quê? Porque você foi egoísta. Porque você só pensa em você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Bem-aventurado os misericordiosos. Que são os misericordiosos? Aqueles que oferecem aos outros uma nova chance. Misericordioso é entender que aquela pessoa, ela quebrou uma lei, que misericórdia, para você entender aqui, misericórdia é não dar ao outro o que ele merece. Quando alguém quebra uma lei, quando alguém quebra um relacionamento, existem consequências, sim ou não? Naturalmente falando, existem consequências. Oferecer misericórdia é não dar ao outro, ou não permitir que venha sobre o outro o que ele merece. Graça é dar ao outro o que ele não merece. Diga comigo, graça é dar ao outro o que ele não merece. Misericórdia é não dar ao outro o que ele merece. Quantos entenderam? Preciso falar de novo ou deu para você entender? Então, misericórdia é alguém que quebrou uma lei. Alguém quebrou uma lei. A lei diz que ele agora tem que ser excluído. A sociedade tem leis. Nós temos leis. Na nossa maneira de viver, de se comportar, a maneira que nós nos socializamos. Então, a pessoa quebrou uma lei, a consequência é o afastamento. A consequência agora é eu ir lá e disciplinar. A consequência agora é eu ir lá e excluir ela. Ou ir lá ter uma conversa dura. É justo você ter aquela conversa dentro da lei. Mas você estende misericórdia. E talvez você vai ter a conversa, mas você vai ter de uma maneira mais branda. Porque você vai estender misericórdia. Alguém que deveria ser excluído, você dá uma nova chance para aquele relacionamento. Você estende misericórdia. Por quê? Porque você recebeu, bonitão. Porque você recebeu inúmeras misericórdias de Deus. A Bíblia diz que quando você acorda de manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram. Sabe por que elas se renovam de manhã? Porque provavelmente a gente gastou todas que a gente tinha no dia anterior. O Senhor tem que renovar toda manhã, porque a gente já gastou do dia anterior. Você recebeu inúmeras novas chances. Inúmeros juízos que deveriam vir sobre a sua vida não veio por causa da misericórdia de Deus. Inúmeras consequências, inúmeras colheitas ruins não vieram por causa da misericórdia de Deus. Aí você estende isso para alguém. Aí tem gente que vive um nível de justiça, sabe? O santarrão, tudo é ferro e fogo. Conhece gente assim? Não, para mim acabou. Errou uma vez comigo, acabou. Não estende misericórdia para ninguém. Outra coisa que eu conheço, isso aqui eu conheço um monte. Crente que é misericordioso com o mundo lá fora, misericordioso com o mundo, com o campo missionário, com as pessoas do trabalho que são incrédulas, mas não são capazes de estender o mínimo de misericórdia para os seus irmãos em Cristo. Basta alguém não cumprir uma das suas regrinhas que você estabeleceu de como deve ser a vida social com você, que você já vira a cara, que você já se afasta, que você quer, tem que ter juízo aqui. Irmão, se a gente parasse para resolver qualquer ranhura nos nossos relacionamentos, deixa eu falar uma coisa para você, se não tivesse misericórdia, nós não andávamos. Não andávamos, dentro da sua casa. Quantos aqui precisam, em algumas temporadas, escolher as áreas de deficiência dos seus filhos que você vai dar mais atenção? Porque se você for falar para uma criança tudo que ela está fazendo de errado, você só fala não o dia inteiro. Sim ou não? Tem coisas que você estende misericórdia porque você diz assim, é uma criança, dá para aceitar. Sim ou não? Passa um tempo e você fala, isso aqui agora não vai dar mais para aceitar minha filha fazer isso, meu filho fazer isso, porque a essa altura isso já é inaceitável. Você estende misericórdia. Agora, como que você estende misericórdia para o seu irmão? Ele deve ter problema igual eu tenho. Ele deve ter uma vida difícil igual a minha. Ele pode ter passado por um dia difícil hoje.
As coisas podem não ser como eu acho que foram. Ou ele é novo convertido. Ele está aprendendo. Deus deve estar focando numa outra área da vida dele, cuidando de outra coisa agora. E essa daqui ele tem uma debilidade, eu tenho em outra, e Deus está me tendo misericórdia comigo. Se nós pararmos para cada ranhura nos nossos relacionamentos, a gente não anda, gente. Se dentro da casa da gente. Porque tem gente que quer que o pastor seja justiceiro. Pastor, se você tem filho, irmão. Quem tem 2 filhos aqui, levanta a mão. Quem tem 3, fica com a mão levantada. Quem tem 4, continua com a mão levantada. Ah, Nathalie, tá fácil para nós, hein? Estão deixando a gente sonhar. Mão levantada, quem tem 4, levanta a mão. Mais de 4, mais de 4. Ah, Natália, ó. Mais um, a gente assume o topo. 4. Quem tem 3, agora levanta a mão. Quem tem até 3. Não vou continuar depois de 5, não, porque eu sei a semideus já. Eu estou querendo chegar nesse lugar que você está aí. Olha só, você que tem mais de 3 filhos. Você que tem mais de... Você que tem 1 já sabe, mas eu não vou usar o que tem 3. Rapaz, como é que é na sua cabeça? Pai, fulano fez isso. O Tito, a misericórdia que é para ele não é para a irmã dele. Não é. A irmã dele pode ter derrubado o prato aqui agora. Ele clama por juízo. A irmã dele derrubou o prato. Ô mãe, olha o que a Eva fez. Ô pai. Aí ele vai e derruba o prato. Aí você vem na mesma frequência. Não, pai, que isso? Tenha misericórdia de mim. 2 filhos já é assim, 3. Agora imagina uma igreja, irmão. Imagina uma igreja. Como é que fica buzinando? Justiça. É tudo jihadista. Parece que o pessoal não veio do catolicismo, do espiritismo, do ateísmo, não. Parece que veio da Al-Qaeda, aí o outro veio do Hezbollah. É tudo a resquício do terrorismo. Tudo eles querem, tudo filhote de Che Guevara, tudo é revolução. Justiça. Irmão, pastor não vai fazer outra coisa. Nós temos que entender o que é ranhura. E a gente fala numa medida. Não é que a gente não vai falar. Tem coisas que a gente vai deixar, no tempo certo vai acertar. Tem coisas que eu preciso que você seja maduro, vira para o irmãozinho e fala: a misericórdia que eu recebi, eu estendo para você. E vai dormir. Não me liga. Segue a sua vida. Por quê? Porque semana que vem, vai por mim, irmão. Vai por mim. Semana que vem, ou na vida do próprio irmão, ou na vida dos outros, você vai se ver num quadro que você vai precisar da mesma misericórdia. Aí você vai lembrar: aleluia. Ainda bem que eu não sou um hipócrita. Quando eu precisei, eu dei. Agora tem gente que tem misericórdia com todo mundo lá do mundo. Entra aqui um atribulado, endemoniado. É um carinho. Estou dizendo que não tem que ter, não. Só que tem uns crentes que eu olho e falo assim: semana passada você queria bater no cara que é do seu irmão de ministério, cara. Aí agora o cara está aqui falando que vai bater em 3 pessoas aqui embriagado, você está: não faça isso, me dá um abraço. Está quase abraçando o embriagado, o drogado, e somos corpo, assim bem ajustado. Mas ontem você estava querendo arrancar a cabeça dos outros, cara, que era seu irmão em Cristo. Então a misericórdia, bonitão, não é só para se oferecer para ímpio, não. Primeiro, diga comigo, primeiro, os da família da fé. Sabe por quê? Porque também primeiro, gasta com os da fé, irmão, que vai precisar. Gasta com os da sua casa, que você convive mais. Vamos lá. Bem-aventurado os limpos de coração. Aleluia. Aí você vai vendo aqui que é uma jornada, porque se você não cultivar essas outras coisas que nós falamos em cima, você nunca vai conseguir ter um coração puro. Coração puro é o óbvio, gente. O que é um coração puro? Um coração limpo. Um coração que acredita em gente. Um coração, a Bíblia diz, né, que nós devemos ser puros como a pomba e astutos como a serpente. Esse equilíbrio. Astutos é ligado, ter discernimento de espírito. Malícia no bom sentido. Agora, puro é alguém com coração fácil, alguém com coração que acredita nas pessoas, que acredita no mover de Deus.
um coração sem amargura, um coração sem ressentimento. Nós não vamos chegar nesse lugar sem celebrarmos as outras coisas. Vamos lá. Bem-aventurados os pacificadores. O que é um pacificador, gente? Alguém que é um ministro da unidade. É o contrário do alguns que nós falamos atrás. Pacificador é um ministro da unidade. É alguém que está sempre buscando um jeito de manter os irmãos juntos, de manter o irmão em comunhão. Não é aquele que quando alguém vem falar do irmão, ele, eu também pensava isso dele. É aquele que fala assim, irmão, você entende para ser um pacificador, você tem que ter um coração puro? Porque se você tiver um coração cheio de amargura e ressentimento, quando alguém vem te falar do irmão, entra em sociedade com você. Você não vai conseguir ser um pacificador se você não tiver o coração puro. Se você não for manso, porque você quer entrar em problema, você quer comprar briga que não é para você comprar, destemperado, desequilibrado. Mas agora quando você tem um coração puro, alguém chega para você e narra uma situação, você quer buscar um jeito de resolver, de trazer pacificação, de trazer unidade. Você não quer virar para o outro e dizer, eu sempre pensei isso dele. Não, se a pessoa chega com o coração manchado sobre alguém, e se é alguém que você sabe que é uma boa pessoa, errou naquele momento, não é um endemoniado, não é alguém maligno no meio da igreja, que tem gente que é maligna. Tem gente que quando a gente vê alguma situação, a gente tem que falar, opa, peraí, é um câncer no meio do corpo, essa pessoa já foi exortada, ela já foi confrontada. Aí entra o que eu falei para vocês, que ser manso não é ser conivente com tudo, é se posicionar, não, a gente vai ter que resolver isso aqui. Mas aí vem, é uma situação, uma ranhura, uma coisa menor. E aí você está aqui, a pessoa está dizendo, ele é isso, ele é aquilo. Não, isso aí foi só uma coisa que ele fez, mas eu já vi ele fazer algo bom para você. Eu já vi ele abençoar um monte de pessoas. Vamos trabalhar nisso? Vamos orar? Eu quero sentar com você e ele para resolver. Mas é sentar para resolver, não é para comprar ingresso para o UFC não, irmão. Porque tem gente que quer botar os outros para conversar, é assim. Eric, eu quero que você traga a Mariazinha. Daniel, você traz o João, bota os dois aqui, que eu quero ver o pau quebrar e saber quem está certo. Não, tem gente que tudo quer montar o octógono na igreja. Tudo quer montar o octógono para assistir o circo pegar fogo. Não, pacificador é, como eu posso fazer para resolver? Às vezes vai lá nos bastidores e conversa com o irmão, começa a arquitetar um café, começa a arquitetar alguma coisa para que a paz reine. Um pacificador é alguém que preza pela comunhão, pela unidade e pela paz. Por fim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, e disserem todo mal contra vocês, porque assim perseguiram os profetas. Porque assim perseguiram aqueles que vieram antes de você. Bem-aventurados aqueles que ainda prezam por sobretudo, o maior título, ser um filho de Deus. Eu vou te explicar isso aqui, o que eu quis dizer com isso. Eu falei aqui recentemente, nós estamos em um tempo onde o jovem, ele não tem mais o desejo de ser como diácono da igreja, como líder da igreja, igual tinha antigamente há 10 anos atrás. Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, o jovem na igreja, o adolescente, ele olhava para o pastor, para o diácono, para o líder, para o irmão mais maduro da igreja, e ele dizia, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo, igual esse homem aqui. Eu quero, quando crescer, ser igual a ele. Eu quero ser um homem de Deus. Porque aqui está dizendo, desejem ser perseguidos como os profetas, como aqueles que vieram antes de você. Isso é marca de sucesso. Esse é o nosso padrão, mas hoje os jovens querem ser igual o Neymar, os jovens querem ser igual aqueles meninos lá que parece que está do avesso, que até o nome deles é o contrário, é o Oruan que chama Mauro, até o nome dele está ao contrário, quer ser igual a esses meninos, por quê? E dentro da igreja, 5 anos dentro da igreja, o ídolo dele ainda é essas porcariadas aí.
Porque está faltando o quê? Homem cheio do Espírito Santo. Para eles olharem e falarem assim: eu quero ser um homem que o inferno teme. Eu quero ser um homem que quando ora, os capeta que estão lá, inclusive no cara que é do avesso lá, sai. Um homem que quando chega o céu se manifesta na terra. A gente queria, rapaz, ser perseguido. Eu lembro que os irmãos da minha região lá, do meu bairro, da Assembleia de Deus, que andava com a Bíblia igual essa daqui, maior ainda, preta, debaixo do braço assim, ó, só andam assim, né? Agarrado aqui, a mãozinha aqui, ó, prende, tá? Sei que não é raiz, é aqui, ó. Tô falando sério ou não tô falando diácono? Eita! O diácono ali é a raiz, é a mãozinha aqui, ó. Pronta para sacar se precisar. Eu acho que deve ser por isso. Saque rápido, deve ser por isso. Mas ó, andavam de terno, o Adriano lembra dos irmãos, Adriano? Surrado, terno cansado, a gravata puindo aqui em cima, ó. Agora eram homens que nós olhávamos, né, Adriano? Eu quero ser um homem de Deus igual esse cara. Porque nós víamos a retidão e a integridade que eles andavam com Deus. A gente queria ser homem de Deus. Mas ser igual a eles significava ser perseguido. Significava ser motivo de chacota. Eu contei para vocês aqui numa quarta-feira, quem não está vindo na quarta está perdendo. Eu contei para vocês que eu olhava para eles e tinha como padrão tão grande, que eu olhei um dia e percebi que eles andavam com a bolsinha de evangelista aqui do lado. Ó. Aquela bolsinha de couro, puída também. A minha era nova, eu peguei a faca assim, ó. Peguei a faca e deixei ela puída também. Eles andavam com a biblinha na bolsinha. E um jovem de 18 anos, tinha acabado de sair do mundo, recém-convertido. Eu pensava, eu tenho que ser igual a eles literalmente. Aí eu botava a bolsinha do lado, botava óleo ungido, não vou contar a história da quarta, é só para a quarta. Quem estava sabe. Botava óleo ungido, botava folhetinho. Ia lá na Nova Sião perguntar se tinha folheto de graça. Para quem era evangelista. Aleluia. Para a gente carimbar, para distribuir, para botar debaixo da porta das lojas de Ubanda. Escrevia carta. A gente escrevia carta na madrugada e enfiava debaixo das portas desses lugares. Para o povo acordar de manhã e ler. A gente tinha prazer, mesmo que custasse perseguição. E hoje não custa mais perseguição, irmão. Hoje a gente tem que aprender a viver na bonança. Ter tudo e não nos corrompermos. Porque hoje as pessoas querem nos entrevistar para saber como que é a vida de um popstar, a vida de um popstor, a vida de um ministro do evangelho, a vida de um crente. Mas houve um tempo que as pessoas estavam dispostas a tudo, para ser um homem de Deus. E que a gente volte o nosso coração para esse lugar. Amém? Se coloque de pé no seu lugar para nós orarmos. Houve um tempo também, irmãos, que domingo era dia do Senhor, que ninguém ficava preocupado com a hora de ir embora para casa não, viu? Pastor, você está bravo? Não estou, irmão, não estou. Estou cheio do Espírito Santo e cheio de temor por aquilo que Deus está propondo fazer nos nossos meios, no nosso meio. Estou com o coração zeloso por aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Eu quero que você volte para casa hoje, você vai fazer um compromisso comigo. Você vai ler o Sermão do Monte essa semana. Quantos podem ler Mateus 5 essa semana? Levanta a mão. Se tu não pode também, meu irmão, pelo amor de Deus, hein? Eu estou bem, estou tranquilo. Mateus 5, levanta a mão aí, quem pode? Mateus 5, irmão, rapidinho. Isso, eu quero que você leia essa semana. E que você vá lá e veja as bem-aventuranças e as bênçãos que estão ligadas a elas. Hoje eu não gastei tempo falando das bênçãos, porque não faz sentido ficar prometendo bênção para quem não quer compromisso com a cultura do reino. A gente não ficou gastando tempo lendo o que vem. Inclusive a igreja hoje está viciada só nas bênçãos. Mas ela não entende que as bênçãos só existem por causa da associação com a palavra. Com a associação com os valores do reino de Deus. Eu quero que você busque essas coisas essa semana. Pai, em nome de Jesus, te louvo por essa manhã poderosa, pela sua palavra. Espírito Santo, vivifica a palavra. Espírito Santo,
nós queremos ser uma casa onde o Senhor gosta, tem prazer de estar e de se manifestar. Porque nós cultivamos essas coisas na nossa família espiritual como igreja. Porque nós cultivamos essas coisas no nosso lar. Senhor, ajuda-nos por meio do Teu Espírito. Ainda bem que o Senhor começou essa lista de bem-aventuranças, Jesus, com bem-aventurados aqueles que dependem de Deus. Ah, Jesus, Você foi muito sábio, muito preciso, Senhor, porque a gente jamais ia conquistar qualquer uma das outras coisas, se não fosse a presença do Senhor. Então eu oro para que primeiramente o Senhor nos dê um coração que depende de Ti, que clama pela Sua presença, e que o Senhor comece a gerar essas outras bem-aventuranças na nossa vida. O que nós podemos fazer hoje é manifestar o nosso desejo de ser mais manso, o nosso desejo, Senhor, de ter lágrimas nos olhos de amor e devoção ao Senhor, de chorarmos pelas coisas que o Senhor chora. Nós podemos nos comprometer, Senhor. Nós podemos desejarmos termos, Senhor, fome de justiça, sermos mais pacificadores. Nós podemos desejar essas coisas, mas só o Seu poder pode gerar isso em nós. Mas eu sei que o Seu poder está procurando alguém que queira. O Seu poder está procurando como um avião que está procurando pista de pouso para descansar, Senhor. A Tua presença está procurando um lugar para habitar. A Tua presença está procurando um lugar, Senhor, para repousar. Nós não vamos ser uma casa de avivamento. Não vamos ser uma casa cheia da manifestação da Sua presença como o Senhor tem para nós, se nós não entendemos que palavras como essas são extremamente necessárias e espirituais. Se nós continuarmos celebrando o barulho, os agitos, e não celebrarmos essas disciplinas, Senhor, se não nos associarmos com a Sua palavra, com os valores do Seu reino, gera isso em nós, Espírito Santo. Que alguém saia daqui hoje mais desejoso de viver essas coisas, e porque deseja, o Teu Espírito vai vir sobre, o Seu reino vai descer, e vai gerar mais dessas coisas sobre ele, e gerando mais dessas coisas, ele vai ter mais do reino, e aí o Teu reino vem de novo, e não para esse ciclo até que seja dia perfeito. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo esses lares aqui, para ser como a casa de Cornélio, um lugar que o Senhor se manifesta, e as pessoas vêm para poder receber. Eu abençoo os nossos lares para ser como a casa de Obed-Edom, que não é só chamado lar cristão, não é só um lugar que tem a arca, mas é um lugar que tem a presença, e que o Senhor se manifesta e muda e transforma tudo à volta, em o nome de Jesus. Nós não vamos gerar, Senhor, uma geração que diz, foi-se a glória do Senhor. Nós estamos comprometidos, um lar para nós, um legado para os nossos filhos. Nós estamos comprometidos que daqui a alguns anos, os nossos filhos digam, os nossos pais deixaram a glória do Senhor para nós, o que faremos com ela? Eu vou orar isso mais uma vez, Senhor. Nós vamos construir um lugar de aliança com o Seu reino, com a Sua palavra, de tal maneira que os nossos filhos, aqueles que nós geramos, eles não vão dizer a glória do Senhor se foi. Me livra de deixar para o meu filho uma igreja bonita, grande, com luzes, com telão, com estrutura, campo de futebol, estacionamento para 10.000 pessoas, sem a glória. Nós deixaremos para os nossos filhos um legado, onde eles vão dizer, os nossos pais partiram, mas deixaram para nós a glória do Senhor, nos apresentaram o caminho da presença.